Feliz sábado, igreja. Quem está feliz, diga amém. Amém. Que alegria poder vê-los, revê-los, porque ontem eu estive aqui, tá? Com vários aqui, a gente se encontrou ontem, e muito bom ver aqui amigos queridos também, reencontrar de tanto tempo, bastantes amigos, e Deus tem sido muito bom em todo momento. Que bom que você veio hoje para louvar a Deus, para ouvir a sua palavra. Estamos nesse final de semana, pelo menos comigo, né? Eu sei que vocês já começaram essa programação especial do Ministério da Mulher, intitulado Vida que Eleva, né? Eleva. E nós começamos na semana passada, mas ontem, hoje e nós terminamos amanhã, tá bom? Juntamente comigo aqui, para juntos abrirmos a palavra de Deus. Agradeço aí os líderes da igreja, a Vanessa aí, que sempre está em contato comigo, nossa líder do Ministério da Mulher. Conheci também a nosso líder do Ministério Jovem, né, que fica aí na sonoplastia também. Deixa eu perguntar aqui, quem é líder do Ministério da Música aqui? Levanta a mão. Aí estamos juntos.
Deus agora cuidando desses ministérios, né? Além disso, nós temos mais um ministério, que é o ministério dos universitários aqui na associação, tá bom? Bom, ontem tinha gente que não estava aqui e eu me apresentei ontem para quem não me conhece, tá? Meu nome é Randy, tá bom? Randy. Meu nome é muito fácil, tá? Em espanhol é assim, ó, Randy de la Águila Tantiva, tá bom? Esse é o meu nome, tá? E você vê como você me chama. Alguns me chamam de Randy, outros de Randy, alguns falam de Randy, e alguns são mais americanos, né? Falam Randy, né? Mas meu nome é isso, tá? Pode ficar à vontade aí. Eu morei aqui em Tremembé, Taubaté, no ano de 2020, 21 e parte do 22 a gente morou aqui. Fomos pastores aqui do Colégio Adventista de Taubaté, Tremembé, onde a gente conheceu muita gente querida. Trabalhei com alguns, aí o Diego trabalhamos juntos. Em meio da pandemia, né, Diego? A gente se virou lá, né? Em meio da pandemia, sem saber o que fazer, a gente trabalhou bastante aí. E a gente está muito feliz de poder retornar aqui. O ano 2016, eu vim a essa igreja. Minha esposa e eu éramos colportores. Eu estava indo para o primeiro ano da faculdade de teologia. E eu lembro que não existia isso, pelo menos não como está agora, tão bonito, tão bem acabado. Eu lembro que o culto era lá embaixo. Não sei se já tinha alguém aqui. E eu lembro que foi um culto de noite, não lembro se foi quarta, tarde da noite, um domingo, e quem estava pregando e cantando era o pastor Ronaldo Arco, que naquele tempo era o departamental jovem da União. E eu vim com minha esposa, chegamos aqui nessa igreja, sentamos lá, demos uma olhadinha e participamos do programa, tá? A gente está realmente muito feliz de poder voltar aqui, a gente ama essa região, tem muitos amigos, e esperamos que Deus continue abençoando nossas vidas, tá? Que Deus abençoe muito, muito, muito. Hoje nós estamos cuidando aqui do Ministério Jovem, Ministério da Música e também dos universitários aqui na Associação Paulista do Vale. Quem não conhece, essa loirinha aí é minha esposa, tá sentadinha aí, levanta a mão, isso aí, tá sentadinha aí, e há alguns meses a gente descobriu que estamos grávidos, né? Aí, ó, tá com uma barriguinha aí, minha esposa, e estamos aguardando uma princesinha aí, que em breve, pela graça de Deus, vai vir a esse mundo, tá bom? E essa é minha esposa, ela é do Pará, eu sou do Peru, então tá tudo certo, né? Papá, Pepe, sou de alguma coisa, Papá, Peru, e aí estamos. Aí, esse é nosso time de regionais aqui da associação, os que nos ajudam a liderar o Ministério Jovem, somos voluntários aí. Aqui na região 2, quem cuida e nos ajuda é o Robson, que está aí também na foto, está de braços cruzados, camiseta preta. Quem conhece ele sabe, ele é nosso querido Robson, tá? Deixa eu ler esse texto do livro Conselho aos Professores, Pais e Estudantes. É uma citação que eu gosto muito. Deixa eu fazer essa introdução antes da gente entrar para o tema de hoje, né? De uma vida que leva. Pode ler comigo essa citação? Vamos ler? Tá? 2, 3 diz assim: o primeiro trabalho pelos membros da nossa igreja é o quê? É interessar-se pela nossa juventude. Olha só, Ellen White falando. Um dos primeiros trabalhos a fazer pelos membros da nossa igreja é que eles se interessem pelos jovens, pela juventude, pelas novas gerações. E ela termina dizendo assim, ó: pois esta necessita de bondade, paciência, ternura, regra sobre regra e mandamento sobre mandamento. Hoje, mais do que nunca, eu atendo os jovens, né? Eu já fui pastor do colégio, onde eu trabalhava com adolescentes, crianças. Eu fui o ano 2022, 2023 para cuidar do meu primeiro distrito, a comunidade hispana, aqui na associação. E o ano 2023 e 2024 fui pastor em São José dos Campos, pastor de 6 igrejas lá na região sul de São José dos Campos. E esse ano
pela graça de Deus, a gente foi nomeado o departamental Jovem Música e Universitários. E esse texto escrito por Ellen White tem falado bastante comigo e com a igreja em geral, porque os ênfases da nossa igreja hoje, também uma das nossas ênfases, além de ser liderança, discipulado, novas gerações que envolvem os jovens também. E essa citação faz todo sentido, né? Porque a gente às vezes está mais preocupado com um monte de coisas dentro da igreja e esquece dos jovens, dos pequenos, das novas gerações. E ele vai dizer que um dos trabalhos mais importantes, uma das coisas, das primeiras coisas a fazer é interessar-se pela nossa juventude. Afinal, irmãos, eu acredito que se Jesus não voltar de aqui a 50, 60 anos, muitos de nós não estaremos mais aqui. E quem continuará a pregação do Evangelho são eles, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos pequeninos. Então não são eles o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. E nossa igreja tem olhado com muito carinho para isso, essa preocupação que a igreja tem. Porque há uma pesquisa que mostra de cada 10 jovens que entram na igreja, 10 jovens saem da igreja. Olha, isso é muito triste, né? 10 entram para a igreja, 10 jovens saem da igreja. É uma preocupação que a igreja tem em poder se preocupar agora, ajudar nossos jovens a poder se afirmar ao lado de Jesus. E olha o que diz Ellen White, que eles necessitam de bondade. Fale comigo, bondade, que mais? Paciência, que mais? Ternura, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Essa frase envolve duas coisas: eles precisam de amor, de paciência, e às vezes os adultos não têm paciência com os jovens, paciência, mas eles também precisam de disciplina, porque aí diz regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Mas o jovem não vai ouvir os teus conselhos se primeiro você não demonstra que você ama eles, que você os ama. Às vezes a gente só quer dar regras, só quer dar mandamentos e não demonstra amor e paciência. Então é muito claro, tá? Essa citação. Obrigado. Quem aqui vai para o Maranata, São Paulo? Alguém aqui que vai para o Maranata, São Paulo? Não é possível que não tenha ninguém que vá. Nós somos quase 1.100 jovens que vão para o Maranata, São Paulo, que é um dos projetos agora organizado pela igreja para poder atender a nossos jovens, tá bom? Esse é o movimento Viva Jovem, que está acontecendo em toda a nossa associação. A gente está cuidando desse movimento. Já passamos por Guarulhos, por Jacareí, e semana passada eu não consegui colocar as fotos. Estivemos aqui nessa região também e estivemos reunidos com a R2. Depois eu coloco as fotinhas aí, tá bom? E eu ouvi aqui na introdução que foi falado aqui sobre a Missão Caleb, tá? Você conhece esse projeto, né? Conhece, sim ou não? E minha pergunta é: você Caleb, sim ou não? E aí, minha irmã, você Caleb? Ah, não, pastor, eu não sou, né? Já fez a sua inscrição? Você já fez a sua inscrição? Ah, não, pastor, não fiz ainda. Por quê? Ah, porque eu não consigo ir para a rua, porque eu não consigo, não tenho tempo, não sei o quê. Sempre a gente fala um monte de coisa. Vou te dizer uma coisa: eu fui pastor de distrito o ano passado, e até as senhorzinhas, os irmãzinhos de cabelo branco vestiam a camiseta da Missão Caleb. Por quê? A Missão Caleb não é só para jovens, tá? Então, ó, presta atenção. A Missão Caleb não é só para jovens. A Missão Caleb, ele é um projeto de envolvimento na igreja, liderado pelos jovens. Quem cuida, quem dirige, quem está à frente são os jovens. Então nós, os adultos, precisamos envolvermos, ajudar os jovens. Então, Caleb é só aquele que tem a camiseta ou só aquele que é jovem? Não! Caleb, na Associação Paulista do Vale, é a partir dos 16 anos até os 120 anos, tá bom? Então, se você está dentro dessa margem, então você faz parte da Missão Caleb, tá? Então, as inscrições são gratuitas. É a única forma de a gente medir como os jovens e a igreja estão trabalhando juntos. E olha, eu vou te dizer uma coisa: você, irmão da igreja, com bastante tempo,
Seu jovem vai se sentir motivado quando você chega para ele e diga: meu filho, meu jovem, faça minha inscrição na Missão Caleb. É de graça, você não precisa pagar nada. Agora, se você quer vestir a camiseta e a mochila, aí tem um valor que é bem pouco, bem pequeno em comparação àquilo que ele vale. O departamento, a igreja paga a outra parte para poder subvencionar e a igreja possa ter esse material também, vestir a sua camiseta, participar no mês de julho aqui na igreja, fora da rua, em qualquer lugar, mas você também se envolve no cumprimento da missão, nesse mês, tá bom? Antes de vir aqui, eu fiz uma pesquisa lá no Sistema Jovem e eu vi que não tem nenhum cadastrado do Distrito de Independência, viu? Não tem nenhum. Mas isso vai mudar hoje, né? Isso vai mudar hoje. E daqui a pouco você vai ser um dos que mais tem, tá bom? Quantos membros somos aqui? Pastor, aqui nós temos 50 adultos e jovens. Então, nós vamos ter 50 cadastrados no sistema, dizendo que nós vamos participar da Missão Caleb, tá bom? Não deixe de fazer sua inscrição, é de graça. E o dia 4 de julho nós teremos um movimento lindo lá em Guarulhos, uma vigília, 7 horas de programação. Nós teremos o Ministério Faces, teremos Sérgio Saas cantando com a gente, estaremos aí os pastores Cândido, Gustavo, eu e mais um pregador também participando desse momento. 4 de julho lá na cidade de Guarulhos. O ano passado foi aqui, quem lembra foi aqui no SEDES, foi a vigília. Esse ano será lá em Guarulhos, tá bom? Esses são os meninos missionários de um ano em missão, tá bom? E eu termino aqui essa introdução, porque é o único momento que eu tenho de poder apresentar para vocês um pouquinho do que acontece no Ministério Jovem, no nosso campo, tá? Esses meninos aqui, amigos, eles pararam na faculdade, muitos deles abriram mão do emprego, largaram o emprego, muitos deles tiveram que vender tudo e eles disseram: pastor, eu vou cumprir a missão. E eles estão lá no projeto OIM, um ano em missão. O Raul que está aí, ele é do Bragança Paulista, único adventista da casa, toda a família é espírita, ele conheceu o Evangelho, se batizou. E olha, quando o nome de Raul chegou para mim, eu liguei para ele e fiz o convite: Raul, teu nome chegou aqui, eu sei que você tem vontade de fazer missão. Esse ano nós estamos escolhendo 9 missionários. Aí sabe o que ele falou? Pastor, eu acabei de montar meu apartamento, acabei de comprar todos os móveis, dos artefatos, eu fui promovido no meu trabalho, eu estou no melhor momento da minha vida, estou ganhando bem, eu estou namorando, lembrei que você é noivo, e acabei de montar meu apartamento, está tudo novinho, menos de 2 meses, pastor. Mas faz alguns meses que eu venho falando com Deus, dizendo: Senhor, alguma coisa não está completa em mim, eu preciso fazer algo mais. Agora o Senhor me liga, me convida para fazer um ano em missão. Quer saber uma coisa, pastor? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou. Foi a resposta de Raul. E quer saber? Eu não sei se você e eu teríamos essa coragem e essa decisão. Ele vendeu tudo que ele comprou, ele devolveu o apartamento. Para mim parece loucura. Ele foi no emprego e falou assim: olha, eu vou dedicar esse ano a fazer missão na minha igreja, então por favor pode me mandar embora. O chefe falou para ele: olha, eu não posso te mandar embora, ou você sai, mas não vou te mandar embora. Mas eu vou perder tudo que já trabalhei muito tempo aqui, eu não consigo te mandar embora. Se você quiser trabalhar mais 2 meses aí, eu te mando embora. E ele falou: tá bom, não me paga então eu estou deixando o trabalho. Não, mas fica aqui, eu vou te pagar mais, vamos subir o teu salário. Falaram para ele, e ele disse na sua mente: sai fora, Satanás, eu vou fazer missão. Gente do céu, ele largou tudo e foi fazer missão. É o Raul que está aí, e o Raul, ele está lá em um ano de missão. Ele é uma das 8 histórias que você tem aí. Tem aí arquitetos, tem aí formados, tem aí universitários, tem aí aqueles que estão sonhando ir para a faculdade. E eles estão, eu não sei se você dedicaria um ano da sua vida completamente só a fazer missão. Esses meninos e meninas estão aqui na cidade do Rosério, trabalhando firme e forte para alcançar outras pessoas voluntariamente, né? E eu peço que, por favor, orem por eles, orem por OIM, um ano em missão. Esse é nosso grupo desse ano,
e eles estavam sendo atacados pelo inimigo, mas firmes lá, trabalhando para o Senhor. Tudo bem? Acabaram meus recadinhos, amigos. Acabaram meus recadinhos. Não se preocupa, nós vamos abrir a Bíblia, uma história que você conhece muito bem, e vai ser muito fácil tirar algumas lições para a nossa vida. Ontem nós falamos sobre multiplicar o quê? Ou enterrar nossos talentos, aquilo que Deus nos deu. É isso, uma vida que eleva, ele busca crescimento na sua vida, não para se vangloriar, não para buscar reconhecimento, não para encher o nosso ego, mas ele busca multiplicar para ser uma bênção no reino de Deus. Esse é o nosso propósito. E ontem eu falei para vocês da fidelidade, de como Deus, ele espera que a gente seja fiel. Lembra da história? O Senhor foi longe, deixou 3 servos, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Todos receberam. Então, aqui em cima, aqui embaixo, você que veio essa manhã esse culto, você recebeu um talento de Deus, pelo menos um. Talvez você ainda não descobriu. Eu não sei, pastor, eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo, mas alguma coisa que Deus colocou nas tuas mãos. E a única forma da gente multiplicar, frutificar isso é colocando à disposição de servir a Deus. Lembra da história de ontem? Ser fiéis a Deus significa isso. E eu contei para vocês como Deus abençoou as nossas vidas, né? Olha, está olhando lá essa foto, minha esposa e eu, em nossa segunda colportagem. Está vendo essa quantidade de livros aí na mesa? Tá? Quem aqui já colportou alguma vez? Alguém já colportou alguma vez? Tem colportor aí. Quem nunca colportou, você sabe, se você é um colportor estudante, você tem um alvo. E essa mesa que você vê aí não era tudo, era um pouquinho mais da metade que nós precisávamos vender em menos de 2 meses para a gente poder ganhar uma bolsa de estudos e pagar a nossa faculdade. E cada vez que minha esposa e eu olhávamos para essa mesa, parecia impossível. Como a gente vai vender todos esses livros? Você hoje não tem ninguém na sua casa, né? Você pensou, você na sua casa, que vontade que alguém venha, bata a minha porta e me venda um livro. Você está assim na sua casa, né? As pessoas não querem nem comprar livro hoje. Eu tenho na internet, tem tudo por aí. Por isso que eu falo que a colportagem é uma obra de Deus, porque você acredita, tem gente até agora, eu sou uma prova disso, de pessoas que continuam sendo abençoadas pela colportagem e abençoando outras pessoas através da colportagem. Isso é que nós tínhamos que ver. Minha esposa e eu saíamos todos os dias a trabalhar. Lembra ontem que falamos que a fidelidade não é estática, a fidelidade ele busca multiplicar, ele vai atrás, ele corre, ele se esforça, mas Deus faz a sua parte e o ser humano precisa fazer. Minha esposa e eu saíamos. Aí minha esposa, sua mochila, eu com o guarda-chuva, estava chovendo, mas a gente não parava. Tem gente que, está chovendo, não vou sair para trabalhar hoje, né? Está muito sol, está calor, vou ficar sentado na pracinha até que passe o sol, né? Quem colportou essa aula que você fica fundo, né? Fica aí, não quer trabalhar, é muito difícil, e não é fácil realmente, mas a gente saía, e Deus foi muito fiel a gente, porque a gente tentava ser fiel a Deus em todo momento também. Sempre a gente foi fiel a Deus em todo aspecto. E aí Deus nos abençoou. Essa foi a primeira vez, quando a gente colportou aqui em Tremembé, foi a primeira vez que a gente ganhou a nossa bolsa de estudos. Minha esposa e eu pagamos a faculdade com a colportagem, trabalhando com a colportagem. Deus foi fiel. Ele é fiel. Quem acredita, diga amém. Amém. Olha, 10 anos depois, eu estou aqui formado, sendo pastor, e agora com uma responsabilidade grande de cuidar das novas gerações, né? Nesse caso, os nossos jovens. Uma curiosidade, só para terminar. Essa era a nossa reunião com todos, alguns dos líderes, alguns dos colportores, e esse era o nosso pastor Wendel, que era o departamental de publicações. E eu lembro que o pastor Wendel nos reunia assim, aí estou eu, minha esposa, estou eu, né, com 10 quilos a menos, acho. Aí, quem está lá é Alex, ele também se tornou pastor departamental de publicações no Peru.
Aí quem segue é o pastor Fagner, também se formou pela colportagem. Ele é pastor do distrito de Interlagos, aqui em São José. Aí outro pastor que está na PAC, o pastor Daniel Pimenta, que foi pastor também. Todos eles, psicólogos aqui, todos eles se formaram pela colportagem, trabalhando bastante. E essa era a casa do pastor Wendel. E eu lembro que naquele tempo a gente chegou aqui em São José e a gente entrou naquela casa, e naquele tempo a gente dormia nas igrejas, porque era assim como a gente vendia os livros, dormia nas igrejas e trabalhava. E a gente olhou e falou: nossa, que apartamento bonito, né? E assim, nunca a gente imaginou. E ontem eu falei para vocês que eu me mudei. A gente estava morando em um apartamento um pouco menor, e agora com a vinda da bebê, né, a gente precisava de um quartinho para bebê. E adivinha, curiosidade, né? A gente se mudou para o mesmo prédio, para apartamentos aí, onde o pastor Wendel morava. E a gente chegou lá e lembrou: não sei se era o prédio do pastor Wendel lá atrás do tempo. E a gente vê como Deus vai dirigindo tudo, né? Como Ele cuida cada detalhe. Vamos orar para abrir a Bíblia, tudo bem? Já sabe como oramos ontem? Vamos orar cantando, bom? Eu te amo, Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por nos reunir mais uma vez nesse local, nessa igreja, nessa tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque depois de uma semana de tarefas, de trabalhos, nós temos um tempo de parar com nossas atividades para concentrar a nossa mente, o nosso coração, descansar o nosso corpo na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por reunir a cada irmão aqui presente. Agora nós vamos abrir a tua palavra e desejamos que seja o Senhor quem fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Nós vamos abrir a Bíblia, vamos ler o texto bíblico e nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Sabe que o tema de hoje tem a ver muito com aquilo que eu gosto, e com certeza muitos aqui gostam. Atos capítulo 16, e nós vamos ler a partir do versículo 25, ou vamos ler só o versículo 25, para a gente tomar esse texto como base, e você vai lembrar dessa história bíblica que é muito conhecida, tá bom? Atos capítulo 16, versículo 25, tá? Muito bem? Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem. Vamos ler a partir do versículo 19 até o 25, para a gente poder entender aqui um pouquinho, pelo menos, do contexto, tá bom? Diz assim, leia comigo, versículo 19, 2, 3. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Quem estava sendo arrastado até a praça, o centro da praça? Quem? Paulo e Silas. Por que eles estavam sendo arrastados? Por que estes senhores, esses romanos, ficaram bravos com eles? Você sabe? Eles tinham roubado? Sim ou não? Eles tinham machucado alguém? O que eles tinham feito? Eles estavam fazendo bagunça? O que eles tinham feito? Se você ler um pouquinho o contexto,
você vai entender que havia uma menina que estava sendo possuída por um espírito de adivinação, porque é assim até nossos dias, os espíritos malignos continuam agindo, e eles dizem, a Bíblia conta no capítulo 16, que tinha os senhores daquela menina que lucravam com isso, com esse espírito de adivinação. E aí vem Paulo e Silas, e Paulo tira esse espírito. Então, quando Paulo tira esse espírito, eles ficam bravos com Paulo, porque sabiam que agora a menina tinha sido liberta. A menina não podia mais ser usada por um espírito do maligno. Aí eles ficam bravos por esse motivo. Por quê? Porque alguém foi liberto. Esse é maligno, não é verdade? Você vê que alguém faça um bem para uma pessoa e você fica bravo. Já aconteceu na sua vida? Você já viu isso? Você vê alguém talvez ser abençoado, ser prosperado. Você vê alguém que é liberto. Você vê alguém que está vivendo algo maravilhoso e talvez outras pessoas ficam bravas, ficam com ciúmes, ficam com raiva. Isso acontece, não é verdade? Isso acontece. E o que estava acontecendo aqui é que esses senhores ficaram bravos com Paulo e Silas, e diz a Bíblia então que pegaram eles e os arrastaram até a praça. Continua lendo o versículo 20 em diante, diz: e levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbavam a nossa cidade, ou perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, e rogando-lhes ou rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles foram açoitados. Versículo 23. E depois deles derem muitos açoites, não foi um, não foi dois, a Bíblia diz que foram muitos açoites. Continua dizendo o versículo: os lançaram na cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-los para a cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, para que eles não possam escapar, né? E diz o versículo 25: e por volta da meia-noite, leia comigo, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam, e que mais? Cantavam louvores a quem? A Deus. E os demais companheiros da prisão, que dizem? Escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Esta é uma história extraordinária, uma história que tem a ver com uma atitude diferente em meio de uma situação adversa. Eu sempre ouvi que todos, absolutamente todos, estamos passando, ou já passamos, ou talvez iremos passar por adversidades, problemas, dificuldades. Sim ou não? Todos. Essa vida é assim. Alguns dizem que a nossa vida, a vida espiritual, é como um eletrocardiograma. Quem trabalha na saúde sabe, né? Quando você está vivo, como funciona? De cima para baixo, né? E quando você morreu, como funciona? Na linha só, tá? A vida é assim. Tem vezes que a gente está bem lá em cima, sim ou não? Está bem, espiritualmente estou bem, tudo dá certo nos negócios, a gente está bem no relacionamento, mas tem dias que a gente está onde? Está lá embaixo, no buraco. Essa vida é assim. A gente vive, às vezes a gente está bem, tem vezes que a gente está mal, tem vezes que a gente não consegue sair do buraco. Mas quando a gente vê a Bíblia, a gente percebe um Deus. O próprio Jesus, lá em João capítulo 16, ele diz: no mundo vocês vão passar por quê? Por aflições, mas tenha de bom ânimo. Aliás, ele começa o versículo dizendo assim, ó: minha paz eu deixo, minha paz vos dou. Eu quero que vocês tenham a paz de Cristo. E aí você vê paz, e do outro lado Jesus diz: mas vocês vão ter angústias. Como a gente concilia essas duas coisas? Porque a atitude de Paulo e Silas
em uma cárcere fria, solitária, escura. Eles com feridas, tinham sido açoitados, gente. Eles estavam feridos, eles estavam com dor. Ninguém deu uma dipirona, ninguém deu alguma coisa para eles ficarem tranquilos. Jogaram eles para a cadeia, jogaram eles no buraco, e eles estavam com cadeias nos pés, talvez nas mãos, para que eles não pudessem fugir. Qual seria talvez a tua atitude em meio de uma situação como essa? Eu acho que nem você nem eu já passamos por alguma situação como essa. Por muito menos a gente reclama de tanto, né? Por muito menos a gente reclama de tanto. Por muito menos a gente desiste de ser fiel a Deus. Por muito menos a gente abandona às vezes os caminhos do Senhor. Ou por muito menos a gente negocia nossos princípios. Quando a gente vê essa história, a gente vê algumas coisas importantes que nós podemos aprender nesta manhã. Essa história bíblica traz um contraste de uma atitude. Muitos na condição de Paulo, muitos na condição de Silas, talvez começariam a questionar a sua fé, a murmurar, a reclamar, a criticar. Parece que a gente é fiel a Deus. Parece que a gente faz a vontade de Deus, para que nos açoite, para que nos meta na cadeia, para que tudo dê errado. Aliás, eu gosto de me lembrar. Esses dias eu estava vendo um podcast, não sei se você vê por aí, eu vejo às vezes alguns cortes, e um podcast cristão aí, alguém dizia assim: não, que a gente precisa orar em meio dos problemas, das dificuldades. Sim ou não? Precisa orar? Você acredita que a oração tem poder? Olha, Paulo e Silas, eles estavam fazendo o quê? A Bíblia diz que eles estavam orando, mas não só estavam orando, o que estavam fazendo? E louvando, estavam cantando. Pensa nessa atitude, gente. Você sofrendo, frio, sem roupa, com feridas, na escuridão, açoitado, e ainda mais, jogados lá por fazer o bem a uma menina, jogados lá por injustiça. Sabe por quê? Paulo, ele era judeu, mas também ele era quem? Cidadão romano. Gente, você sabia que o que tinham feito ele era ilegal? Eles não podiam fazer isso contra um soldado romano. E até Paulo poderia ter dito assim: não me toquem, eu sou romano. Eu quero defender meus direitos, porque eu estou aqui, eu tenho direitos e não sei o que. Ele poderia ter feito isso, sim ou não? Não se sabe por quê, mas aparentemente ele não fez isso. Não ficou gritando os seus direitos ou reclamando os seus direitos em meio de uma injustiça. Isso às vezes não dá para entender, muito menos no pensamento pós-moderno que nós temos. Eu tenho que fazer valer os meus direitos. E às vezes eu vou fazer valer meus direitos, até contra do Evangelho, até contra da igreja. Eu vou dizer uma coisa que pode até parecer meio dura para você, mas irmãos, Jesus nunca falou que nós seríamos bem justiçados aqui na terra. Jesus nunca disse que todos defenderiam ou fariam valer os nossos direitos. O que sim Jesus disse que vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês serão injustiçados, e ele ainda diz: por amor do meu nome. Volto a esse podcast, e ele diz assim: no momento de dificuldade a gente tem que orar. E aí uma jovem, ela diz assim: sim, temos que orar, porque depois de orar tudo vai dar certo. Vou repetir: depois de orar tudo vai dar. Quem acredita, diga amém. Tem gente que acredita nisso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não acredito nisso. Eu não acredito que depois de orar tudo vai dar certo. Não, irmão. Amigos, eu não acredito que depois de orar tudo vai dar certo. Eu acredito que depois de orar eu vou confiar mais em Deus.
vezes parece que não dá certo, ou pode até não dar certo. Sabe por quê? Porque a gente não ora para que dê certo, a gente não ora para que seja como a gente quer, a gente não ora para que Deus, agora que eu orei, Deus é obrigado a fazer o que eu estou esperando. E às vezes a gente confunde isso. Ai, Senhor, me ajuda, me ajuda. Aí você vai e não dá certo, não dá mesmo. E aí você reage com, a oração não presta, tá vendo? Aí o capeta aqui, por isso você perde seu tempo orando, sendo fiel a Deus. Olha um monte de gente que não é fiel a Deus e tudo dá certo na vida deles. A gente é tentado a isso. A gente não ora, não louva porque as coisas vão dar certo, e muito menos a gente não ora nem louva porque tudo está dando certo. A oração, o louvor é bem claro nisso aqui, porque eles tinham tudo para deixar de orar e tudo para deixar de louvar, mas no contraste, eles estavam fazendo o quê? Orando e louvando. Por que eles tinham isso? Essa fé. A verdadeira alegria não ignora a dor, mas olha para além dela. Olha o que diz: quem vive com propósito canta até na casa e transforma o sofrimento em quê? Em um santuário. A Bíblia diz que eles cantavam, oravam, e os que estavam do lado faziam o quê? Ouviam. O que tem esses doidos malucos cantando e orando? Na pandemia, a gente passou momentos bem difíceis. Em um mês aqui, eu fiz 19 velórios em um mês. Eu era pastor aqui do colégio, pais de alunos, família de alunos, um monte de gente, alguns da igreja. E eu lembro um desses dias que eu cheguei, era mais um velório. Só que quando eu cheguei, algo me impressionou. Porque eu cheguei e era familiar de um aluno da nossa igreja. E eles não eram adventistas, eles eram de alguma igreja, acho que eram batistas, alguma igreja. E quando eu cheguei, eu não sabia onde estava o defunto. Não sabia se estava aqui ou aqui, porque tinha vários. Tinha gente em todo lado. Só que desse lado aqui começaram: porque Ele vive, posso crer no amanhã, cantando forte. E aqui eu olhei desse lado aqui, as pessoas chorando, desmaiando, gritando. Esse dia eu entendi uma coisa: que a verdadeira alegria no Senhor não ignora a dor. Ele olha além da dor, além das coisas que a gente vê. Por que essas pessoas cantavam? Porque eles tinham esperança. Eles sabiam que a morte não é o fim do ser humano se ele morre em Jesus. E aqui as pessoas se desesperavam. E faz sentido quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses, né? E ele diz assim: olha, não sejam como aqueles que ignoram, que não têm esperança. Então, ela não ignora. E aqui vou tirar as 3 lições para poder finalizar. Volta só o clique, só dá um clique em cima dele. É isso aí. Aí ele vai continuar. Só dá um clique, por favor. Agora sim. Ele vai continuar. Olha, Gálatas 5:22 diz: a alegria é fruto direito da atuação do Espírito Santo no coração entregue, coração que se rende, coração que se entrega ao Senhor. E ele não depende de circunstâncias externas, mas da presença interior do Consolador. Aí Gálatas diz assim: porque o fruto do Espírito é o amor, a alegria e que mais? Paz. Aqui eu começo. Ele diz assim: façamos o melhor, avançando alegremente no serviço do Senhor, com oração repleta do seu regozijo. Cada vez que Jesus encontrava alguém sofrendo, não sei se você percebeu, alguns no Evangelho eles colocam para mim e dizem assim: levanta-te e tem bom ânimo. Às vezes é isso que está faltando com a gente para proclamar o Evangelho. Às vezes a gente confunde reverência com seriedade.
Seriedade, estou falando de atitude. Porque eu posso ser alegre, feliz e posso ser reverente na presença de Deus. Então, olha o que diz ele mais. Amada Teresa de Calcutá, ela diz assim: alegria é uma rede de amor com a qual você pode alcançar e ganhar muitas almas para Jesus. Então eu quero que nessa manhã, ao ver essas 3 lições aqui, a primeira delas, a alegria é uma escolha antes de ser um sentimento. Eles tinham escolha, sim ou não? E o que eles estavam sentindo? Eles estavam estava tudo mal para eles. A alegria é uma escolha, igual que o amor, tudo é um princípio, e os princípios se baseiam não no sentimento, o princípio se baseia na convicção. Por que eu sou alegre? Jesus, em João 15, ele diz: eu quero que minha alegria seja completa em vocês. Então eu não acredito em um cristão que não é alegre. Então, tudo bem que existem as personalidades, né? Mas mesmo assim a gente tem que se esforçar para ser alegres. Imagina se Jesus fosse assim. As crianças não queriam estar perto dele, mas as crianças corriam para o lado de Jesus, porque eu imagino Jesus carismático, sorrindo, dando um sorriso. Então nós precisamos entender que a alegria é uma escolha antes de um sentimento. Então a alegria foi a semente de liberdade que Deus fez germinar naquele solo sombrio. Lá eles estavam lá, e lá eles estavam com convicção de que eles acreditavam num Deus que não tinha abandonado eles louvavam mesmo na cadeia. É muito fácil, né? Quando a gente está na igreja, quando tudo vai bem, aí a gente canta, né? Mas quando tudo é errado, quando a gente perde o emprego, quando você se envia uma dívida, quando você está mal de saúde, quando o relacionamento quebra, será que a gente tem a mesma atitude de louvar a Deus? Aliás, vou falar mais uma coisa para ir finalizando. A maioria de vezes que a gente sofre na terra, adivinha, é por nossas más decisões. Deus não tem nada a ver com o nosso sofrimento. E até a saúde, viu? Isso pode até ser duro. Ai, Senhor, cura meu câncer, cura não sei o que, cura meu não sei o que. Aí, nunca parou de comer besteira, nunca fez exercício físico, nunca implementou os remédios naturais, nunca tomou uma decisão de cuidar do seu corpo, pouco a pouco, pelo menos. Não precisa ser extremista, mas pelo menos começa dando um passo de cada vez. Aí quando a gente chega à doença, a gente fica pedindo a Deus: cura, Senhor, cura. E quando a cura não vem, Deus não existe, não sei o que, a gente fica bravo. Por isso eu falo para você, a maioria de dificuldades, a maior parte dos nossos problemas, dificuldades, são por nossas más decisões, por nossas más escolhas. Então, em nome de Jesus, hoje nós precisamos tomar uma decisão. Ontem eu contei algo bem pequenininho para vocês. Uma mudança simples começou a fazer bem na minha saúde. E quando você está bem de saúde, você vai estar bem de pensamento. Você vai poder melhor trabalhar, melhor se concentrar, até tuas emoções vão ser melhores. Como tudo afeta, né? Por isso o ser humano é holístico. Segunda lição: a alegria que vem do alto resiste às correntes da alma. Porque você vai sentir, você vai ter sentimentos, você vai ter perguntas, dúvidas, mas isso não pode determinar a tua atitude. A Bíblia nos motiva, Neemias 8:10 diz assim: a alegria do Senhor é a força de vocês. É a força de vocês. Então, meu irmão, se você está desanimado, frio na fé, irmã, se você está desanimada, em nome do Senhor, não esqueça que é Deus nossa força, não são as circunstâncias. É Deus. E por último, a alegria é contagiante e libertadora. Sim ou não? Transformadora. Eu acho que eu sou um pouco alegre, mas tem gente que é muito mais alegre. Eu conheci esses dias um colega nosso, departamento
ele é alegre, até o nome dele é Alegrete. Alegrete Jabu. Mas sabe um camarada que, quando ele chega, já começa a falar, a mudar o ambiente? Eu falei, meu, esse só pode ser um dom, né? Mas você talvez não precisa ter essa alegria, ou não consegue ter essa alegria, mas você tem que ser um cristão que sorria, um cristão que é agradável, um cristão que é respeitoso, um cristão que demonstre positividade. Pode ser até mal interpretada essa palavra, mas a verdade é que a gente tem tanta gente negativa, tanta gente que não vai dar certo, que aqui não dá. Outro dia eu falei, vamos fazer as inscrições de Caleb. Pastor, você não sabe, aqui ninguém quer fazer Caleb, ninguém quer se inscrever. Eu falei, mas então vamos mudar isso? Não dá, pastor. Ixi, a gente já tentou, não dá mesmo. É assim mesmo, essa igreja é assim mesmo. Não, a gente precisa mudar isso, e tudo começa por nossa atitude. Agora esse tema vem aqui, para falar com todos nós, semana especial do Ministério da Mulher, nos falar que nós precisamos ter alegria no Senhor. Alegria. E quem a partir de agora em diante vai tentar pelo menos sorrir mais, ser mais alegre, ser mais positivo, diga amém. Opa, pode haver uma mudança, pode haver uma decisão no nosso coração. Quer alcançar pessoas para Jesus, sim ou não? Muitas vezes as pessoas se afastam, sabe por quê? Porque elas olham para a gente parece mais tristes do que eles. Olham para a gente e falam, esses cristãos sem graça, não ri, não sorri, não se mistura, não faz piada. Gente, nós precisamos ser alegres. Eu gostaria de saber como Jesus era em pessoa, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele se sentava, comia, bebia com os pecadores, com os rejeitados. Sabe por quê? Porque ele falava, ele ria, talvez ele fazia piadas, ele estava com eles. Ninguém que é assim gosta de se sentar com alguém que só sério. A única coisa que fala é texto bíblico. Gente, nós precisamos ser espirituais, mas não pode ser a única coisa que sai da nossa boca texto bíblico. Você tem que conversar. Eu converso de futebol, eu nem assisto mais, mas eu converso. Eu converso sobre viagens, sobre coisas. Prefiro não conversar sobre política, mas outras coisas eu converso, tá? Meu país tudo afundado e amanhã essas eleições. E aí, então nós precisamos ser leve, alegria, seja alegria, personifique uma religião alegre, feliz. Imagine eles reclamando, eu te falei, Paulo, para que você me chamou, viu? Bem que minha mãe dizia, não andes com Paulo. Eles poderiam ter tido tudo, mas eles estavam cantando, orando, e do outro lado tinha pessoas que estavam ouvindo. E você sabe a história, né? Deu uma sacudidura na terra, as grades se abriram, as correntes caíram, e aí você vê, né? O homem do outro lado sem esperança, poxa, todos fugiram. Agora já era comigo. Quando chegarem aqui as autoridades, vão me matar. Então eu já estou perdido, vou me matar então. A Bíblia diz que ele estava a ponto de se matar, de se suicidar. Ele se ia matar, porque sabia que esse era a sentença. Eu prefiro me matar que outros me matem. Vou me matar. Ele tinha sido preparado na sua cabeça para isso. E aí aparece ele, peraí. Ninguém fugiu, todos estamos aqui. Como uma atitude diferente muda a vida. E por último, quando o céu se manifesta na alma, nós manifestamos a alegria também. Ele foi transformado. Paulo e Silas não apenas louvaram, eles foram promovidos naquela prisão, eles foram libertos. É assim como Deus age com nossas atitudes. A alegria não é negação da dor, é resistência, é um perfume em meio à pólvora, em meio ao sofrimento. Eu termino me dizendo o que C.S. Lewis diz: alegria é a mais séria ocupação do céu. Que coisa! É um desafio, não? A gente fala de tanto de doutrina, profecia, e a gente é bom nisso. Só que a gente fala pouco de, irmão, vamos ser mais alegres? Vamos demonstrar mais atitude feliz, um bom ânimo? Vamos contagiar isso para o mundo. Quando o mundo olhar isso para a gente, vai ver que beber, festa, prazeres da vida são alegrias momentâneas aqui
Senhor, não sei até quando. Um momento a gente vai ser promovido. Um momento Deus vai responder e cumprir as suas promessas. Quem acredita, diga amém. Eu quero isso para a minha vida, irmãos, tá? O dia que a gente só estiver vivendo triste, o Evangelho não está mudando a nossa vida. O dia que, mesmo nas tristezas, a gente continua firme, esse dia a gente vai descobrir. Eu quero transmitir isso todos os dias da minha vida. Eu falo com minha esposa, né? Essa menina que está vindo aí da barriga, a gente não vai ensinar essa menina a amar a igreja, não vai ensinar a amar os departamentos da igreja. A primeira coisa que a gente vai fazer é ensinar essa menina a amar a Jesus, a amar a Deus, porque amar a igreja, os departamentos, o ministério vai ser a consequência dele, amar a Jesus. Às vezes a gente confunde, eu levo para cá, levo para lá. Não, ensina a tua filha na casa a amar a Jesus. Você vai ver como Deus vai cumprir as suas promessas. Que Deus nos abençoe. Sejamos fiéis a Deus. Vou terminar esta manhã cantando uma música. Essa música é a última que eu passei. A última. E essa música fala da gente ser fiéis a Deus, tá? Ser fiéis a Deus, mesmo que nossos amigos nos abandonem, as pessoas zombem, mesmo que tudo esteja dando errado, eu decido ser fiel a Deus, não desisto dele, continuo firme, confiando nas promessas do Senhor. Ele é fiel para cumprir, e Ele é fiel para estar ao nosso lado em todo momento, tá? Tome essa decisão nesse momento. Se você quiser, você fica em pé, canta comigo, para a gente poder terminar essa manhã tomando essa decisão. Amanhã, estamos aqui às 19 horas, né? Amanhã, 19 horas, nosso último dia desse final de semana, aqui, de uma vida querendo, tá? Vamos terminar cantando essa música, Não Te Deixarei. Vamos cantar juntos? Bom, cante comigo, você sabe essa música, fale, declare para o Senhor, Senhor, se amigos meus me deixarem, se do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. Eu continuarei firme, cada dia ao lado do Senhor. Vamos cantar? Quero ouvir vocês cantando, tá? Vamos cantar. Quando sou em pensamentos, eu contemplo teu poder. Vejo as tuas maravilhas, vejo lindo entardecer.
Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque é possível que em algum momento a gente já foi ingrato ao Senhor. É possível que em algum momento a gente já reclamou de coisas que às vezes não dão certo na nossa vida. Por isso que nessa manhã a Tua palavra foi aberta, nos lembrando a história de Paulo e Silas, lá na prisão, na cela fria, no calabouço, lá no profundo de um porão, com cadeias nas mãos, nos pés, com feridas, talvez até sangrando, com dores profundas, talvez até com perguntas no coração, na mente. Mas eles demonstraram e deixaram para nós uma lição importante: que a alegria verdadeira do Senhor não é medida pela dor e pelo sentimento, mas pela convicção de quem está ao nosso lado, e pela certeza que temos. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos acompanha, mesmo nas circunstâncias difíceis. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa o ministério da mulher dessa igreja, abençoa os ministérios da nossa igreja aqui, abençoa nossas famílias, abençoa os líderes, o pastor, a sua família, todos, Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo que o Senhor, através do Seu Espírito, coloque alegria em nosso coração, porque a maior de todas as alegrias é a alegria que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Por isso que nós oramos e agradecemos por esse culto de adoração, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Obrigado. Amanhã estaremos juntos aqui. Antes que vocês vão embora, deixa eu levar vocês no meu coração, mas também no meu celular, tá bom? Olhem para aqui, até o Ministério do Louvor deu uma olhadinha para cá. Vamos lá, vamos tirar uma fotinha aqui. Eu vou tirar primeiro aqui com a igreja. Vamos lá, 2, 3 e... Aí, todo mundo em cima também sai. 2, 3 e vai. Tix, tix, tix. Muito bem. Para que minhas irmãs não reclamem, também vou tirar com eles, né? Olhem para aqui, meus amigas. 2, 3, vai. Tix, tix, tix. Muito bem. Feliz sábado. Vou estar lá na porta. Se alguém quiser dar um abraço, estaremos lá. Um feliz sábado. Aguardamos vocês amanhã. Hoje à tarde temos uma investidura do Ministério da Mulher. Não perca, esteja aqui com a gente.